Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Quem hoje participou da celebração, quem viu as leituras de hoje, se deparou com um texto muito conhecido, quando Jesus vai à casa de Pedro, a sogra de Pedro está doente, com febre, uma febre alta, provavelmente uma infecção ou qualquer coisa, a gente não sabe. Ele toca e ela imediatamente sai e começa a servi-lo. E o texto diz que em seguida Jesus cura muitas pessoas. E cura mesmo, porque quando eu estudei teologia, eu sou formado em teologia, eu aprendi que o povo judeu ele não se misturava por uma questão de religião com outras raças. E havia casamentos consanguíneos, ou seja, parentes casavam. E a gente sabe que casamentos consanguíneos, eles ressaltam diversos tipos de doenças psíquicas e físicas. Portanto, haviam entre os judeus muitos doentes de diversos males. E a palavra é clara, ou eu creio na palavra ou eu não creio. Jesus operou muitos milagres. Eu tive essa inspiração hoje na celebração, eu tive hoje a oportunidade aqui na minha cidade, em Campinas, São Paulo, as missas começaram a ser presenciais e a gente está participando. E na hora da leitura e depois na hora da comunhão, Deus me tocou o coração de falar para as pessoas, porque nós vivemos um tempo, esse tempo de pandemia e de más notícias. A cada momento vem no celular, eu confesso que tenho até me desligado do noticiário, dos meios de comunicação, porque é só a quantidade de mortes, a somatória dos mortos, quantos mortos no mundo do país. E ninguém fala das curas. Há mais pessoas salvas do Covid do que mortas. É só você olhar as estatísticas. Mas, infelizmente, a notícia que dá Ibope, que chama a atenção do leitor, do telespectador, é a má notícia. E nós, católicos, nós cristãos, temos a boa notícia há 2000 anos. Jesus continua curando as pessoas. Nesse tempo de pandemia, eu e minha esposa, estamos aqui, eu brinco até que a gente está numa clausura há quase 6 meses, dentro de casa, saindo estritamente para o necessário, tendo os filhos fazendo a maioria dos serviços necessários, comprando pela internet. Então nós estamos muito juntos, próximos, unidos, e nós somos pessoas de oração, de missa e comunhão diária já há 36 anos. Nesse período de pandemia, a nossa missa era pela televisão e a comunhão espiritual, e aos domingos a gente participa de uma missa fechada para o nosso grupo de pessoas, de amigos, celebrada por um padre. E nós, eu e minha esposa, somos de muita oração. E não sei se por ação de Deus a gente ora pelas pessoas sempre que nos pedem. E tem ocorrido nesse período uma quantidade muito grande de pessoas próximas, não próximas, e até pessoas teoricamente desconhecidas, pessoas que participaram de retiros conosco, comigo, nas minhas caminhadas por esse Brasil. E que me escrevem, desculpe, houve uma interferência aqui, e que me escrevem para dizer que a gente possa orar por uma determinada pessoa. Eu quero narrar 2 milagres onde Jesus continua curando e que nós temos uma alegria muito grande. Um é de uma menina lá do norte, lá de Vigia, uma menina de 5 meses, Isabela, alguém que participou de um retiro em Vigia com a gente há muitos anos, que me acompanha pelo Face, pelo Messenger, solicitou as nossas orações que uma menina de 5 meses havia pego o Covid. E estava em estado praticamente desenganada. E nós, e creio também que muitas outras pessoas, continuamos orando todos os dias, colocando no nosso rosário, pedindo nas missas que participamos pela TV, orando com fé. Porque o Jesus que nós recebemos na Eucaristia, que nós vemos consagrar, tornar-se carne e sangue, é o mesmo Jesus que andou
curando. É uma questão de fé. Ou nós temos ou não temos fé. Então nós rasgamos a Bíblia e não tem interesse. A gente vai achar que tudo é relativo. Não. Com Deus nada é relativo. Tudo é positivo, tudo é real com Deus. Basta crermos. E nós tivemos a alegria de acompanhar essa menina, saiu do estado de Covid, daí pegou uma infecção hospitalar, teve uma septicemia, e a pessoa outra vez pediu a nossa oração, nós continuamos orando, e ontem nós recebemos as fotos dessa menina saindo, indo para casa. Deus opera milagres. Alguns meses atrás, um grande amigo meu, de Goiânia, também pegou o Covid. E um padre amigo meu pediu as nossas orações. Ele já estava com 80% da sua capacidade respiratória comprometida. Já estava praticamente desenganado pelos médicos. E eu disse ao padre, vamos ter fé. E nós começamos a orar, não somente nós, quando eu digo nós, a comunidade ao redor. Pois ele saiu e hoje ele está trabalhando normalmente. E essa noite, há pouco, nós tivemos também mais uma boa notícia de um milagre que está acontecendo. O sogro do meu filho, Augusto, Guto Cáter, ele teve uma miocardite dentro do próprio hospital, teve uma parada cardíaca, foi ressuscitado e ficou em estado sério, gravemente sério na UTI. E a família, e nós, e eu também acionando os amigos, rezando. E os médicos davam notícias e diziam sempre para a minha norinha, continuem de joelhos, ou seja, os médicos, eles viam um quadro que somente um milagre poderia acontecer. E hoje era um dia muito particular, porque ele estava dependendo de uma máquina para respirar, para bater o seu coração, e eles precisavam tirar essa máquina. E só haveriam dois resultados, ou o coração dele voltava, ou ele iria ao óbito. Eu estava exatamente na missa, na hora que, até me emociono, na hora em que eu vi essa leitura, eu estava rezando, eu disse, sim, Deus, Jesus, você opera milagres, você é vivo, você está vivo no meio de nós. Ele é um homem que serviu aquela igreja onde eu estava por anos, do Serra Clube, levantando vocações, ajudando o Serra Clube, que é uma instituição que ajuda a buscar vocações, que ajuda os seminaristas mais pobres. Ele é um homem que serviu a igreja, ele com a sua esposa. Eu disse abertamente a Jesus, olhando para a imagem de Nossa Senhora do Rosário, Ura, e a Natúcia veio, a máquina foi tirada, ele sobreviveu. Ele não está ainda fora de perigo. Mas Deus opera um milagre a seu tempo. E finalmente eu queria contar para vocês um grande milagre que aconteceu na minha vida. Eu, em 1994, então são 2004, 26 anos. Há 26 anos, exatamente numa quarta-feira de cinzas, eu estava vindo da minha cidade, Taubaté, para Campinas, onde eu trabalhava na Associação do Senhor Jesus. Eu comecei a sentir dores, eu acordei mal. Comecei a sentir dores por todo o corpo. Cheguei a Campinas, não conseguia nem me sentar. Voltei, eu tinha uma aula para dar na faculdade. Fui à faculdade e a minha mão não conseguiu escrever. Eu vi que estava mal. Nem fui para casa, fui diretamente para o hospital, que era ao lado da faculdade, onde eu ministrava as aulas no curso de comunicação. E o médico, que era um grande amigo, um irmão de coração meu, imediatamente me internou e disse, o seu rim paralisou. Eu tive uma parada renal, algo gravíssimo. O que estava acontecendo comigo era um envenenamento, porque se o rim não filtra as impurezas do nosso corpo, aquilo vai impregnando-se. E as consequências são as mais diversas possíveis. Eu não sou médico, mas eu senti na pele, na carne, o que seria aquilo. E, meus irmãos, a história é muito longa, só para encurtar. Eu estava proibido de sair, mesmo porque eu não podia me locomover. Um grande amigo aqui de Campinas, eu trabalhava aqui em Campinas, onde hoje eu moro, na Associação do Senhor Jesus. Ele foi me buscar para que os meus irmãos, os meus amigos da associação, as pessoas com as quais eu trabalhava, os meus funcionários da equipe, faziam parte da minha equipe, pudessem orar por mim.
Ele foi com o seu carro, uma caravana luxuosa que ele tinha, eu vim deitado, contrariando ordens médicas, eu vim aqui e as pessoas se revezavam diante do Santíssimo, pedindo a minha cura. E eu senti que eu fui curado. E eu voltei e fiz os exames, e os exames davam normais, creatinina, mas eu tinha no meu corpo todos os sintomas de que eu não estava curado. E o meu médico, tratando com remédios, eu dizia, eu já estou curado. Passaram-se 40 dias, exatamente a quaresma. Eu vivi uma quaresma de dor. Precisei me isolar, porque um dos efeitos desse problema que eu tive, que ninguém conseguiu definir exatamente, era o seguinte, o mínimo barulho, por exemplo, se eu mastigasse uma cenoura, na minha cabeça o barulho era... Eu não podia ouvir nenhum ruído, eu precisei me isolar em Campos de Jordão, numa colônia de férias, onde eu tinha grandes amigos, e fiquei isolado. A minha família ia me visitar somente no fim de semana. E os meus movimentos estavam descoordenados. E ali, numa quadra de basquete, com uma bola de basquete, eu comecei a reordenar os meus movimentos. E foi assim Mas eu no meu coração sabia que eu já estava curado. Deus já havia mostrado a minha cura. Mas eu continuava a sentir no corpo os efeitos daquela doença, daquele mal. E eu continuava tomando medicamentos fortes e tomava-os direitinho. Me lembro que na sexta-feira da Paixão, quando nós fomos adorar a Santa Cruz, eu pedi para Jesus força para ajoelhar. Eu não conseguia ajoelhar, tamanho eram as dores que eu tinha nas juntas do meu corpo. Só eu e minha esposa e meus filhos sabemos do que eu passei. Eu tive alucinações, eu fiquei fora de mim durante alguns dias, eu ficava só no escuro, um tipo de uma depressão maluca. Nesses 40 dias, nessa quaresma, eu vivi uma situação que não desejaria e nem posso imaginar que alguém teria vivido. Eu me lembro que eu não consegui, ou eu consegui sim, eu consegui me ajoelhar com muito esforço. No sábado eu me deitei, fiz as minhas orações, e de sábado para domingo, domingo de Páscoa, eu acordei ouvindo um cântico de aleluia. Mas era um cântico celeste, eu fiquei imaginando, porque eu morava próximo da igreja, mas eu não me lembrava do som da igreja chegar até a minha casa, porque havia muitas casas entre a igreja e a minha casa. Mas era um som celestial, era um aleluia que eu nunca tinha ouvido. Eu sou músico, eu tenho várias músicas compostas, eu gosto de música, mas era uma música celestial. Aleluia, 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 aleluia. Num coral assim de milhares de vozes que eu não sei, eu me emociono, eu não sei como traduzir para vocês, somente no meu coração. E aí eu ouvi uma palavra clara, que diz assim, ressuscitou. Eu abri os olhos, no meu quarto, é um sonho, eu não tinha uma dor no meu corpo. No domingo de Páscoa aconteceu o grande milagre. A cura que Jesus já havia operado na minha vida, lá no começo da quaresma, se manifestou. Poucas pessoas sabem desse meu testemunho, porque eu não conto, eu guardo como algo especial. Mas hoje no meu coração eu senti de dizer para as pessoas, Jesus continua operando milagres. Não podemos nos deixar levar pelas notícias ruins que são veiculadas de pessoas que não sei qual é a intenção, mas nós que acreditamos no poder real de Jesus, temos de acreditar. Jesus está vivo e continua operando milagres. Acontece que a nossa timidez impede de nós muitas vezes relatarmos, eu estou relatando um milagre que aconteceu na minha vida há 27 anos. O meu médico, que era um grande irmão, disse que eu teria um problema renal, que eu não escaparia disso. Passaram-se 27 anos, esse meu amigo até já faleceu jovem, com 49 anos. Eu continuo aqui sem um problema renal, com a graça de Deus, trabalhando, vivendo, pregando, anunciando, dizendo para as pessoas que Jesus está vivo, que nós temos de acreditar nas promessas da palavra de Deus, nós temos de acreditar que Ele está vivo no meio de nós. Eu só fiz essa live, meus irmãos e minhas irmãs, porque Deus colocou no meu coração, fala.
eu estou falando, você que me ouve. Pode ser 2 pessoas ou 3 pessoas, apenas uma pessoa. Se você acreditar com fé, o milagre vai acontecer, porque Jesus continua operando milagres. Não duvide, creia, e que Deus derrame sobre você a força do Espírito Santo. O mesmo Espírito que desceu em Pentecostes. O mesmo Espírito que age no meu coração quando eu prego e falo a palavra de Deus. E esse é o meu trabalho ao longo da minha vida, tem sido essa a minha missão. O mesmo Espírito que me curou, que curou a Isabela, a menina, que curou esse meu amigo, o Marquinhos de Goiânia, que está curando o sogro do meu filho Guto. Esse mesmo Jesus pode curar esta pessoa que você agora está orando, ou você mesmo, ou você mesma. Se você for mulher, creia. Jesus está vivo e Ele tem poder. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus nos abençoe e que nós não nos deixemos levar pelas más notícias, porque nós somos os portadores da boa notícia. Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós. Lembre-se que Ele disse no Evangelho de Marcos, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele está aqui ao meu lado, está ao seu lado. Aliás, está em mim, porque eu recebi a Eucaristia. Que Deus abençoe você.